Entenda uma coisa, falando sobre relacionamento, a crise não é o fim do caminho, mas sim um ponto de virada para uma nova jornada de possibilidades e crescimento e principalmente amadurecimento das duas pessoas envolvidas. Eu sou Amanda Soares e este é o Sabercast. Por aqui eu compartilho insights sobre sabedoria de vida, espiritualidade, dicas práticas para impulsionar o seu desenvolvimento pessoal. Bora para um novo episódio? Novo dia, nova semana, começando e hoje vamos conversar, neste mês que se inicia, mês de junho, mês onde temos aí a data dos namorados, do Dia dos Namorados. Então vamos falar um pouco sobre relacionamentos aqui nos nossos próximos episódios do Sabercast. E hoje vamos conversar sobre um tema que muitas vezes gera um certo desconforto nas pessoas, mas que se elas começarem a tentar olhar de uma forma diferente, elas podem ver que sim, pode ser uma fonte de uma grande transformação sobre as suas vidas. Eu estou falando sim das crises, as famosas crises, onde já tem até os ditos populares, trazendo aí para os relacionamentos que, dependendo do tempo de relacionamento que você tem, é uma crise diferente que chega. E aí eu já quero começar trazendo aí essa pergunta, se você acredita nestes misticismos, nessas crenças populares, A crise dos 7 anos, que todo mundo com certeza já ouviu falar, quando a gente fala sobre casamento. Será que isso é verdade? Será que isso tem fundamento ou não? Bom, não é sobre isso que eu quero falar, mas eu quero justamente trazer aqui a clareza para nós da grande oportunidade que nós temos ao saber enxergar as crises como um verdadeiro chamado para grandes mudanças nas nossas vidas. Quando nos deparamos com momentos difíceis, é muito comum nos sentirmos perdidas e desanimadas. Quando a gente vive uma situação ali específica, e principalmente se tratando de relacionamento amoroso, casamento, a gente realmente se sente um pouco desestabilizada, digamos assim, No entanto, eu quero convidar você que está aqui me ouvindo nesse dia de hoje a olhar para esses desafios a partir de agora de uma forma um pouco diferente. Como eu sempre digo, você que me acompanha aqui talvez já me ouviu falando isso várias vezes, mas treinar o seu olhar para enxergar de uma forma diferente as situações. E as crises, elas podem ser sim vistas como uma grande oportunidade de mudança e de crescimento, tanto para a situação em si, como para nós enquanto pessoas. E aqui eu quero te convidar para entrar aqui nessa metáfora comigo. Imagine aí uma árvore que diante de ventos fortes se curva ao invés de simplesmente quebrar. Da mesma forma, nós podemos nos adaptar e nos fortalecer diante das adversidades que acontecem nas nossas vidas se estivermos abertas a essas mudanças e aos aprendizados que essas circunstâncias vêm trazer para nós. Mas aí é a grande virada onde eu te pergunto, como é que você está lidando com as crises que estão acontecendo ou que já aconteceram em algum momento na sua vida e como você tem se permitido aproveitar estes momentos para promover pequenas mudanças positivas, seja na sua vida, seja mediante a essa relação, a este ambiente onde essas questões de crise estão acontecendo. E o fato é que quando pessoas que em meio a uma situação usam essas situações para gerarem uma reviravolta aí na sua vida, elas conseguem ser
facilitadoras de outras vidas que estão passando por essas mesmas dificuldades. Se você chegou por aqui há pouco tempo, ou talvez não me ouviu desde essa época, um dos motivos que eu comecei a falar, principalmente nas minhas redes sociais, sobre a questão de relacionamento, foi por conta de uma grande crise que eu vivi dentro do meu casamento. Um outro exemplo que a gente pode ver é justamente essa questão da pandemia, que veio aí de surpresa, pegou muitas pessoas desprevenidas, mas que, de alguma forma, para aqueles que souberam aproveitar disso, se tornaram pessoas mais cuidadosas, pessoas que valorizaram mais a questão da vida, a questão do seu tempo com a sua família, porque realmente trouxe aí muitos aprendizados para nós. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos começar a não nos permitir nos fazermos tanto de vítimas, como muitas vezes nós nos colocamos mediante as situações. Muitas vezes nós também nos comportamos como aquelas que só sabem murmurar quando as dificuldades elas acontecem. Muitas outras pessoas acabam apenas cruzando os seus braços, esperando com que tudo isso uma hora acabe de um dia para a noite, mas a grande realidade é que as crises elas nos chamam para uma ação. E nós precisamos aprender a agir em meio a essas situações para aproveitar justamente esse momento em que nós estamos sendo pressionadas de alguma maneira para reagirmos. As crises elas não vêm para nos paralisar, elas podem sim nos deixar ali numa situação de estar encurralada por alguns momentos, mas nós precisamos aprender a rapidamente ativar o nosso modo ativo e reativo para sairmos dessa condição e fazermos sim uma grande diferença. Se lá atrás, no meu passado, eu tivesse apenas esperando as coisas no meu casamento mudarem, melhorarem de uma hora para outra, talvez eu nem estivesse casada hoje. Talvez nada teria mudado de verdade, talvez fosse só algo momentâneo, algo só passageiro, mas realmente quando eu me posicionei para fazer o que precisava ser feito, para realmente chamar essa responsabilidade, para enxergar que mudanças eram necessárias, não apenas no meu relacionamento, mas principalmente em mim enquanto mulher, enquanto pessoa, foi onde as coisas começaram a se movimentar a favor para que tudo cooperasse para o bem. E este é o grande problema. Nós queremos a mudança, mas nós não queremos enfrentar as crises que vêm junto com esta circunstância deste cenário de mudança necessário. Quem aí muda quando está tudo bem? É muito difícil, né? Só se a gente estiver realmente muito bem treinada para isso, de estar buscando essa constante mudança, sem ter uma real necessidade negativa que acontece, que nos faz ser obrigadas aí praticamente a precisar mudar. Mas o que eu quero trazer aqui para você é essa consciência de que nós não precisamos esperar algo ruim acontecer para nós mudarmos. Porém, se algo de ruim estiver acontecendo, que nós não venhamos a ficar omissas, que nós não venhamos a agir de forma superficial ou passiva, mas que nós venhamos realmente a chamar essa responsabilidade, como eu disse aqui, e encarar essas mudanças que precisam ser mudadas. Essas mudanças que necessitam ser mudadas no nosso dia a dia, no nosso agir, no nosso falar, na nossa conduta, coisas que precisam realmente sair da posição que estão e tomar outras posições ou até mesmo serem descartadas. As crises elas nos fazem entender que muitas coisas, talvez que nós nem estávamos percebendo, estão fora dos seus devidos lugares e que nós precisamos começar a arrumar a nossa casa interior enquanto mulheres e a nossa casa, lar, né? Para que todos os nossos relacionamentos, seja com o nosso esposo, seja com os nossos filhos, seja com os nossos familiares, seja com as pessoas do nosso convívio diário, possa realmente experienciar um novo tempo. Se nós nos acostumarmos a combater a crise todos os dias,
de forma superficial, nós nunca vamos superar essas crises e nós nunca vamos conseguir realmente amadurecer. São essas crises, como eu trouxe exemplo aqui da árvore, né, que vão fazer com que nós venhamos a nos adaptar a essas situações, mas não de uma forma de estou me adaptando para aprender a conviver com aquilo, mas me adaptar mediante a situação para conseguir dar um passo para trás, enxergar um pouco além daquilo que os meus olhos estão conseguindo ver ali de uma forma clara, de uma forma mais próxima, mas eu conseguir realmente dar um passo para trás, para ter uma visão um pouco mais ampliada e conseguir enxergar quais são os pontos que estão ali fora dos seus lugares, quais são os pontos que estão errados, quais são as minhas condutas que eu acho que estava certo, mas está totalmente divergente com aquilo que deveria ser feito, e como eu posso começar a mudar essas coisas nos seus pequenos detalhes, para que no montante, no conjunto de todas essas ações, uma grande e verdadeira mudança possa acontecer. Eu quero incentivar você a enxergar essas crises como oportunidade de crescimento e renovação, que a gente pare de olhar aí essa questão de crise como algo que vai gerar um medo, como algo que vai gerar um pensamento do tipo, quando chegar a crise vai ser difícil passar por ela, né? Quando a crise ela chega na minha vida, eu não sei lidar com isso, eu não sei como resolver, como passar por cima dessas situações, mas que você comece a enxergar isso como uma oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. E aqui é claro que eu estou falando sobre crises quando acontecem problemas, mas quais são as pequenas coisas que têm gerado crises em você? Crises de medo, como eu disse aqui, crises de pânico, quando você se vê diante de uma situação que aquilo te deixa de uma forma tão desconfortável que você fica sem reação, que você não consegue saber lidar com aquilo e muitas vezes nem ao menos pedir ajuda com outras pessoas. Quais são as situações que estão gerando crises, que estão paralisando você e impedindo você de realmente fazer diferente, fazer acontecer, que você possa realmente enxergar todas essas barreiras, todas essas circunstâncias que podem acontecer aí na sua vida ou estar acontecendo como uma oportunidade de você amadurecer. Nós estamos já aqui no meio de um ano. Já estamos aqui no 6º mês desse ano, que parece que começou ontem, né? Pelo menos eu tenho essa sensação de que os tempos estão passando rápido. E quais são as coisas que têm gerado crises em nós, que têm nos paralisado e nos impedido de viver grandes mudanças? Quais são as coisas que talvez estejam acontecendo dentro do nosso casamento, que a gente tem deixado para lá, ou que a gente tem empurrado com a barriga, e isso está se tornando uma crise enraizada, mas que hoje talvez seja o momento de você enxergar como uma oportunidade grandiosa de você mudar a situação, mudar este cenário, mudar este contexto, mudar a sua conduta e entender que cada desafio que nós enfrentamos nos oferece uma grande chance de nós nos reinventarmos e nos tornarmos mulheres ainda melhores. Então, para nós irmos aqui já para a reta final desse episódio de hoje, da próxima vez que você se deparar com alguma situação de crise, eu quero que você se lembre que isso é uma grande oportunidade que Deus está te dando para você ter mudança na sua vida e em quem você está sendo enquanto pessoa. Eu espero que esse episódio tenha sido inspirador para você, mas muito mais do que isso, tenha aí te cutucado de alguma forma para você sair daqui, como eu sempre digo, não apenas ouvindo mais este episódio, mas tomando uma decisão, tomando uma atitude, desenhando uma ação para você fazer dentro das próximas horas. Eu quero que você realmente se lembre de que a crise, ela nunca é o fim do caminho para aquelas pessoas que realmente enxergam isso como o começo de uma grande oportunidade para fazer acontecer e viver a partir disso um novo tempo em suas vidas, um novo começo sobre as suas vidas. Eu digo isso com propriedade porque foi o que funcionou no meu casamento alguns bons anos atrás. Se eu não tivesse enxergado aquela crise como uma oportunidade de eu fazer tudo de uma forma diferente, sair do meu lugar de inércia e realmente agir, talvez eu nem estivesse falando sobre isso hoje aqui,
né? Talvez eu nem tivesse falado sobre questão da importância de nós cuidarmos do nosso relacionamento, de buscarmos a questão do autoconhecimento em tantos outros lugares que eu já falei. Mas que você possa se inspirar não apenas na minha história de vida, mas você buscar na sua história. Qual é a história que você pode contar dela? A partir do chamado, dessa mudança, que talvez essas crises ou essas situações estão te convidando para te permitir vivenciar. Certo, minha gente? Eu agradeço você que esteve aqui comigo, lembrando que toda segunda-feira é o dia oficial do Hoje Eu Começo, dia de episódio novo aqui no nosso Sabercast. Eu quero já agradecer você que tem sempre me ouvido e que tem me ajudado compartilhando aí os nossos episódios do Sabercast, porque esse podcast ele não é meu, ele é nosso, né? Então eu te agradeço por você que está sempre aí me acompanhando, lembrando que o Spotify é o nosso canal oficial aqui do Sabercast, porém, você também pode ouvir os nossos episódios através do YouTube, né? Só digitar lá Sabercast, você vai me encontrar e vai poder também ouvir por lá e quem sabe ser mais fácil também para você compartilhar esse episódio aqui com pelo menos 3 amigas suas. Então, eu deixo aqui este recadinho final para você me ajudar aqui a fazer com que esse episódio e o nosso podcast chegue até mais pessoas. Então, compartilhe com pelo menos 3 pessoas este episódio de hoje. Avise aí as pessoas já para elas se inscreverem aqui no nosso canal, para que elas recebam as notificações, mas já deixa aí na agenda, a partir das 7 horas da manhã, toda segunda-feira já tem episódio novinho sendo liberado aqui. Você também pode conversar um pouco mais comigo lá no meu Instagram, @amandasoares.8, e compartilhar aí as suas histórias, os seus desafios e o que você tem colocado em prática de tudo aquilo que você tem ouvido e aprendido de alguma forma aqui comigo no nosso Sabercast, certo? Deixo os meus votos de paz e sabedoria, uma excelente e abençoada semana para você, que este mês seja um mês de muitas surpresas positivas e de grandes oportunidades para você fazer grandes mudanças aí na sua vida e na sua rotina. Um grande beijo e até o nosso próximo episódio.